Mateus 18, dando sequência à semana passada. Mateus 18, que também é um texto que eu venho lidando com ele já há mais de 6 meses, às quartas-feiras, lá no Caminho do Discípulo. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, e Marcos e Lucas dizem que houve uma altercação, uma briga entre eles: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, no meio dos marmanjos, e disse: em verdade vos digo, se vós, marmanjos, não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum, no grego significa a mesma coisa que de modo algum em português, de modo algum, uma impossibilidade absoluta. De modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, no sentido de se deixar ensinar, no sentido de acolher, de acatar, de aprender, de se submeter à verdade superior. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse sim é que é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, qualquer criança, não só criança na faixa etária, qualquer pequenino, qualquer carente, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quem diz que me ama, aprenda a acolher gente. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que são crianças na faixa etária, que são pequeninos crianças, que são pequeninos adultos ou em qualquer outra idade, mas são carentes. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, em qualquer que seja a categoria de fragilidade que caracterize a existência de um pequenino, desses que creem em mim, quem quer que bote a perna para eles tropeçarem, quem der banda nessa moçada, quem fizer mal a elas, quem as enganar, as manipular, eu digo, Jesus diz, melhor se suicidar. O suicídio é uma alternativa melhor, mas infinitamente melhor do que viver fazendo tropeçar a essa gente por quem Jesus morreu. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, toneladas, e fosse afogado na profundeza mais abissal do mar. Seria um destino infinitamente menos catastrófico. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida que é manco ou aleijado
do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, e com teu tropeço faz tropeçar a muitos pequeninos, arranca-o, tira da tua cara e joga no lixo. Foge de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, seja o pequenino criança, seja o pequenino carente. Não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, e eles têm anjos, e eles têm assistência, e seus anjos são quase que double deles, são vigilantes constantes, porque os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Essa gente tem cara diante de Deus o tempo todo, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade eu vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. No domingo passado eu já falei bastante sobre isto. Os que estiveram e têm estado nas reuniões de quarta-feira, só em relação a esse aspecto, nós já estamos entrando na quarta-feira consecutiva, tratando só de Mateus 18, desses versículos que nós lemos. Eu não quero ser repetitivo para os que estão vindo às quartas-feiras e nem tampouco para aqueles que estiveram aqui domingo passado. Portanto, eu quero partir do pressuposto que você esteve aqui domingo passado e lembram o que eu disse, e partir do pressuposto de que os que têm acompanhado os ensinos do caminho do discípulo estão com tudo isso bem fresco na mente. Por isso, objetivamente, eu quero deixar a questão introdutória de quem é porventura o maior do reino dos céus, sobre o qual a gente já falou, concentrar-me exclusivamente dos 4 tipos de pessoas que são descritas aqui. 3 delas figuram no grupo dos pequeninos, e um tipo figura no grupo dos absolutamente desgraçados. Quem são os que figuram no grupo dos pequeninos? Os que aí figuram são 3 tipos. São aqueles que são pequeninos crianças, como as nossas crianças, como as crianças da Nigéria, como as crianças do mundo inteiro, como as crianças da rodoviária de Brasília, como toda e qualquer criança. Toda criança é sacramento de Deus. Toda criança é pão e é vinho. Toda criança é tudo de santo e tudo de bom. Toda criança
é santo dos santos para o olhar da gente. Toda criança é terra santa para tirar o sapato e pisar com temor e tremor. Toda criança é anjo em estado infantil. Toda criança é Jesus babando, é Jesus mamando, é Jesus aprendendo a andar, engatinhando, é Jesus aprendendo a falar, balbuciando, é Jesus com coceira nos dentes, é Jesus de chupeta, é Jesus de fralda, é Jesus de bundinha sendo limpa com amor, é Jesus de banhinho, é Jesus de historinha, é Jesus para ser guardado e protegido, é Jesus sendo educado para que ele cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, na minha casa, ou perto de mim, ou ao meu lado. É assim que é. Não são algumas, não são apenas aquelas que os pais perversos educam como macaquinhos amestrados, porquinhos de circo educados, como essas crianças da fé que são exploradas por pais voluptuosos e gananciosos que educam as criancinhas para cantarem com aquela voz gasgueta ou para pregarem sem nem saber o que estão pregando, repetindo e repetindo e repetindo, como a gente vê no YouTube, numa quantidade enorme de espetáculo patético dessas crianças de Deus. E que, coitadinhas, já estão sendo deseducadas desde criança para não serem crianças de Deus. Serem crianças que na adolescência não vão nem querer ouvir falar de Deus, de tão usadas e abusadas que estão sendo nos circos e nos amestramentos dos abusos e das pedofilias psicológicas. Primeiro tipo de pequenino é o pequenino criança. Qualquer criança. Segundo tipo de pequenino que aqui aparece é o pequenino que se faz como criança. É o que entende que no reino dos céus ninguém entra se não se converter e não se tornar como uma criança. Só que muitos desses que convertem-se, que acolhem a palavra, que ouvem a voz de Jesus que diz: vem cá, e elas vêm. Se eu chamar você aqui comigo, você viria? Vem cá. Aí veio Jesus, chamou a criancinha e botou no meio de todos. Posso botar você aqui no meio de todo mundo, meu amorzinho? Você deixa o tio botar você? O melhor lugar para a criança sentar é em cima de dinheiro. É bunda de criança que santifica dinheiro. Olha só. O pai dele ia ficar constrangido. Ele não. Esse é um pequenino, o primeiro tipo de pequenino. São essas preciosidades de Jesus. O segundo tipo são os que se fazem como pequeninos. Jesus disse ao pequenino, chamando uma criança, ela veio. E Jesus a colocou no meio de todos e ela ficou. Está aqui. E aí Jesus disse, em verdade eu vos digo, quem não se converter e não se tornar como esta criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então, o segundo tipo de criança, de pequenino, é o pequenino carente. É aquele que ouve a voz e vem.
é aquele que ouve o mandamento e atende. É aquele que ouve Jesus dizer, é aqui e fica. É aquele que ouve Jesus dizer, é ali e ele vai. E se ele for recebido, ele não luta contra o amor recebido. Ele gosta. Criança pode ser enganada acerca de tudo, menos acerca de amor. Quem ama crianças sempre será reconhecido. Quem não ama crianças pode se vestir de Papai Noel, vai ser identificado pelo olhar de raio-x da criança. Ela sente se a troca é de amor ou não é. Por isso ela se deixa acolher onde há amor. E Jesus disse que quem fizer tropeçar a um desses pequeninos, quem viver para fazê-la cair, para botar besteira na cabeça, seja da criança, do pequenino criança, seja do pequenino adulto ou de qualquer faixa etária, mas carente, melhor lhe for amarrar uma grande pedra de moinho ao pescoço e lançar-se ao mar. E concluiu dizendo, vede, não vos enganeis. Os anjos desses pequeninos veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus. Então nós temos o pequenino criança e nós temos o pequenino carente. E temos um terceiro tipo de pequenino no Evangelho. É o pequenino maduro. Porque se há o pequenino criança, que é a ilustração real e concreta de tudo mais que Jesus ensinou a esse respeito, existe o pequenino carente, que é aquele acerca de quem Jesus ilustrou, usando a realidade do pequenino criança, que é a realidade mais real. E existe um terceiro tipo, é o pequenino que já não é carente, é o pequenino que ensina, é o pequenino que ensina todavia, não porque ficou grande, ensina porque se converteu e aprendeu o caminho do reino dos céus, cuja entrada só é passível de acesso àqueles que se fazem pequeninos como esta criança. O pequenino maduro continuará pequenino para sempre, porque ele aprenderá sempre a se humilhar como esta criança. O presidente da República, se estivesse sentado aqui e eu dissesse, desculpa, Lula, dá para você sair daqui e sentar aqui, ele ia me olhar e dizer, está doido, rapaz? Olha para mim, eu sou o Lula, cara. Nem o Barack Obama me chama assim, rapaz. Tem que falar com cerimonial. Manda uma carta para o Celso Amorim, faz qualquer outra coisa, mas aceitar assim, venha, por favor, sente aqui, jamais. O pequenino maduro, no entanto, aceita o chamado de Jesus, tanto quanto uma criança. Aceita o chamado de Jesus, tanto quanto o pequenino carente. Aceita o chamado de Jesus sempre. Aceita que Jesus o ponha nos lugares. Ele não se põe. Ele não quer outro lugar a não ser aquele onde Jesus o põe. Aceita continuar a aprender de Jesus. Isso é se humilhar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que se humilhar como este pequenino, esse entra no reino dos céus. É o mesmo princípio. Por isso ele continua ensinável. Ele é maduro, não porque ele não tem mais nada a aprender, ele é maduro
porque ele está disposto a me atender todo dia e sempre para sempre. Amém. E se humilhará e trocará de ideia e se arrependerá e confessará até aqueles aos quais ele ensine, qualquer que tenha sido o seu equívoco, porque ele não conseguirá manter a sua reputação contra a verdade. Ele se humilha e se agachar ante a verdade, por isso ele se mantém pequenino. Por isso ele ensina e não surta. Por isso ele ensina e não se soberbece. Por isso ele ensina e não acha que aprendeu tudo. Por isso, quanto mais ele ensina, mais ele sabe que nada sabe. Esse é o pequenino maduro. Obrigado, meu filho. Pode sentar lá. Esses três pequeninos, o criança, etária, não otária, criança etária, o pequenino carente, que é esse que chegou, que diz: eu não sei, eu não entendi, mas eu sinto que é. Meu coração diz que é verdade. Algo dá testemunho em mim de que de fato é evangelho que eu estou ouvindo e eu quero. Mas ele tem a mente ainda extremamente despreparada. Ele ainda confunde templo com igreja. Ele ainda confunde cristianismo com Jesus. Ele ainda confunde religião com evangelho. Ele ainda confunde pastor com a palavra. Ele ainda pensa que quem sabe o evangelho é quem prega ali de cima e não quem pratica a simplicidade da palavra, mesmo que nunca suba naquele palquinho ali. Esse pequenino carente se internurou por Jesus e quer Jesus, mas ele ainda tem a mente tão condicionada pelos processos anteriores da religião, da cultura, que estabelece xamãs, pajés, gurus, mestres autorizados, sacerdotes, sumos pontífices humanos e todas essas coisas que estabelecem ainda geografias de poder, lugar de poder, associações de poder, como supostamente a igreja, como clube que tem hall e que tem membros. A cabeça dele ainda carrega tantos vícios, ele ainda elege seres humanos para serem suas referências e modelos humanos na Terra, de modo que, se sua referência ruir, ele enfraquece junto, até se arrebenta. Se o grupo humano que ele elegeu para estar presente for carregado de contradições, ele não saberá fazer a diferença entre a contradição humana e a proposta do Evangelho. Se ele vir, e quanto mais ele vir as nojeiras do cristianismo, mais desromanceado ele vai ficando com Deus e com o Evangelho, porque para ele tudo está misturado, e daqui a pouco ele está dizendo: com Deus eu não quero mais nada, igreja é uma balela, porque a igreja para ele era aquela associação de surtados, e Deus para ele era apenas o oráculo que de Araque era pregado por algum Alibabá
de cima de algum púlpito mágico que para ele não tinha ainda sofrido a separação necessária que estabelece que umas são as coisas dos homens, outras são as verdades de Deus. Então um pequenino carente é assim. Ou ele está numa maternidade, ou ele está em observação num quarto, ou ele ainda está numa incubadora, ou ele ainda está num tratamento intensivo, ainda tem que ter gente olhando para ele toda hora e observando, ainda há de se colocar um sorinho para alimentá-lo, ainda há de se tomar todos os cuidados que se tem com alguém que ainda não tem dentro de si a maturidade da autodeterminação. Esse é o pequenino carente. E o pequenino maduro é o que ensina, mas não desistiu de aprender. É o que acolhe os carentes em nome de Jesus, porque ele mesmo quer ser acolhido por Jesus todo dia. Ele ensina apenas porque ele aprende. E o que ele ainda não aprendeu para si, ele não tenta ensinar para os outros e muito menos cobrar de ninguém, porque cobrar jamais será a sua função em tempo algum. O pequenino maduro é aquele que vigia seus próprios passos, para que, uma vez tendo ensinado a outros, não venha ele mesmo a ser desqualificado. O pequenino maduro é aquele que sabe que ele exerce o privilégio de ensinar, de acolher, de referenciar ainda o amor de Deus aos pequeninos carentes que ainda não fizeram a viagem para além da percepção do homem que ensina, para abraçarem com maturidade agora a Jesus e só Jesus e para sempre. Esse que é o pequenino carente, o maduro, ensina aos carentes com cuidado dos que sabem que se existe o privilégio de ensinar, existe o risco de fazer tropeçar. Pequenino criança, o pequenino carente, o pequenino consciente. Cada um desses três tem que fazer a mesma viagem em praticamente todas as coisas. A semelhança do pequenino criança, que quando chamado vem, que quando colocado fica, que quando ensinado aprende, que quando carente procura agasalho e aconchego sem pudores quanto a declarar: eu preciso, me ajude. E porque tem esse espírito, já é do reino dos céus. É para não ser embaraçado, porque deles é o reino dos céus. A semelhança dele tem que acontecer com o pequenino carente, que tem que ouvir a voz e vir, que tem que se dispor a aceitar o lugar do Evangelho na sua vida, para que cresça, para que amadureça, para que não tenha a homens como referência, mas apenas a Jesus e o Evangelho como o absoluto em sua vida. Mas não amadurecerá se não fizer essa viagem. E se não o fizer, também sem nenhum temor de buscar socorro na hora da carência, ajuda na hora da necessidade, mas já desenvolvendo a mente que sabe que ele que vem sendo ajudado já pode ajudar a outros. Do contrário, ele nunca crescerá em Deus. Se ele que sabe que precisa ser cuidado
para que não venha a ser defraudado na sua fé, ele mesmo começa a desenvolver a consciência de não praticar aquilo que contra ele não deseja que seja praticado contra ninguém mais. E aí ele começa a amadurecer, a se tornar consciente na sua fé. O pequenino consciente, esse faz a mesma viagem. Se ele é mestre, ele é aquele mestre que quer aprender todo dia de joelhos diante de Deus. Que todo dia diz, eu quero ouvir a tua voz. Que todo dia diz, eu só quero no chão deste mundo um lugar no qual a obediência ao Evangelho me colocar. Eu quero continuar a ter um coração quebrantado, porque a minha salvação está em jamais permitir que a minha alma se deixe quebrante diante de ti, diante do meu próximo. Eu quero ser um abraçador de Deus no mundo. Eu quero ser um acolhedor de irmãos no mundo. Eu quero ser um servo da tua misericórdia, acolhendo os desabrigados, inconsciências sem teto e sem proteção, e que precisam da cobertura do Evangelho. Eu quero a esses todos abraçar, e a isso me ofereço. O pequenino consciente sabe que tem que pisar em lugares sólidos. Sobre ele repousa grande responsabilidade. Assim como a responsabilidade de um pai para com o filho. Seu garotinho está em casa, você desbloqueia aqueles canais de putaria. Essa é a palavra, está chocado comigo? É putaria. Porque é isso que você faz lá, putaria. Quer outro nome? Quer que eu chame o quê? De canalzinho erótico? Isso aí é o marketing da TV a cabo para vender para você, seu otário. Mas você desbloqueia a putaria. Aí a tua criancinha fica lá vendo a putaria. Daqui a pouco ela está tarada e você vem me procurar. Eu levei todo domingo ao caminho da graça, orava com ele, Pai Nosso, antes de dormir, e lotava a cabeça dele de porcaria. Pai, assim, eu tenho uma sugestão: amarra uma pedra de moinho no pescoço, não pula no Paranoá porque é raso, vai para um lugar mais fundo, meu irmão. Pai que faz tropeçar filho, filha, pai pedófilo, pai incestuoso, pai desafetuoso, pai indiferente, pai descuidado, pai deseducado, pai monstrificado. Tem um conselho a lhe dar: se cape, meu filho, para não fazer outro. Se castre, melhor será para você. Faça vasectomia até onde você conseguir, para você não fazer mais mal a nenhum ser humano que ainda não existiu e nasceu na pocilga do ambiente que você propicia. O pequenino carente, você que ainda está nesse estado, eu tenho uma coisa a lhe dizer: já passou da hora para você, meu irmão. Só aqui no La Salle tem gente me ouvindo há 5 anos. Para todo mundo aqui eu já dei diploma de emancipação de pequenino carente, diante de Deus. Porque quem tem ouvido o que eu tenho ensinado nesses últimos 5 anos não tem mais desculpa nenhuma. Tem que deixar de ser imbecil. Tem que tirar esse babador ridículo, patético. Quando você tinha 3 aninhos era uma gracinha. Até a minha mulher e eu comprávamos para dar de presente. Mas agora, nos seus 20 e tantos, 30, 40, 50, 60 de babador patético, chega.
Tem muita gente chegando agora na categoria de pequenino carente. Mas você que está aqui há anos, não tem mais essa desculpa. Não dá mais para sair por aí como acontece. Chega uma garotinha aqui que me ouviu pregar na televisão de manhã. Ela achou legal o que ela ouviu, ela sabe que eu não sou de brincadeira. Qualquer um que olha para a minha cara sabe que eu não sou de brincadeira. Por isso, nenhum de vocês também tira gracinha comigo. Eu não é verdade. Eu não sei fazer gracinha, eu só sei pregar a graça. Gracinha não é comigo. Ela me ouve lá de manhã e diz, vou lá ouvir, que coisa boa. Ah, ela é bonitinha. Chega aqui, bem vestidinha, bem torneada. Eu vi o Caio. Não sabe que tem um monte de abutre aqui. Um monte de abutre. Faz parte da 4ª categoria. 4ª categoria, cheia. Eles vêm para cá só para ver as bundas. Quem é que está chegando? Quem é que... tem carne nova no pedaço? Aí ficam os abutres dali. E as abutras também. Tem um monte de gente legal que me ouve, vem, quando entra aqui a abutrada já toda. Vou discipular isso. Isso é meu ministério. Vou te dizer aonde é o templo desse ministério. Motel Flamingo que você vai acabar. Motel Colorado. É para onde você vai ser levado, levada. Por esse pequenino safado, você entendeu? Que depois que te comer, que te traçar, que te usar, que te lambuzar, vai dizer, olha, valeu mesmo naquele dia que eu te encontrei, foi uma maravilha, tem sido muito edificante para mim sair com você, você é um cara muito legal, uma menina extraordinária, mas sabe, eu estava ouvindo o Caio domingo à noite, na hora que ele falou aquela frase assim, pensa bem no que você está fazendo, eu pensei e vi que eu não estou sendo legal com você, porque de fato eu não te amo assim desse jeito. Safado. Eu sempre soube, minha querida. É só o prazo para traçar você e dizer a fila anda, só isso. Mas está aqui. Está pensando que eu sei que você não está aqui? Se aproveitando, covardemente, cretino. Era como se eu daqui, porque entre vocês, todos vocês são bobinhos perto do meu poder de sedução. Se eu quisesse ficar daqui fazendo mal às pessoas, seria um diabo no meio de vocês, eu seria. Alguém tem dúvida disso? Por que que não acontece em nome de Jesus? Não acontecerá. Porque se eu não carregar no meu coração os meus compromissos com a verdade do Evangelho, e se eu, que já fui tão perdoado, que já neguei mais de 3 vezes, que fiz Pedro se tornar atrofiado no livro do Guinness das negações, e fui perdoado, e não fui levado a nenhuma santa inquisição, apenas ouvi Jesus me perguntar com a ternura de sempre, Caio, tu me amas? E eu disse a ele, apesar de tudo, tu sabes que eu te amo. E eu ouvi dele, pela 1000ª vez de novo, cuida bem das minhas ovelhinhas. Então qualquer coisa sobre mim, menos fazer você tropeçar, seja manipulando você, usando você, enganando você, seja ensinando erro a você,
Porque é melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço do que fazer os pequeninos tropeçarem. Agora tem um quarto grupo que não é pequenino. Esses são os grandes safados, os grandes cretinos, os que querem ser os maiores no reino dos céus, os grandes manipuladores, os grandes cínicos, os grandes indiferentes, os grandes impermeáveis, os blindados para tudo, nem o Espírito Santo entra neles, é tudo não tem fresta para Deus. Ficaram viciados nisso tudo. Isso aqui para eles é só uma praça, é um lugar de caça, é uma diversão patética de domingo à noite, tem coisa melhor para fazer para quem anda nesse espírito. Mas aí o indivíduo se coloca nesse lugar de perigo. Vai ser cafetão ali na praça, você ainda vai estar fazendo um papel santificado. Porque ficar fazendo pequenino tropeçar. Seja como pai, seja como mãe, seja como discípulo mais maduro que diz: vem comigo ensinar-te a viver. Enquanto vai magoando gente, chocando gente, fazendo gente dizer: se é isso eu não quero mais nem saber, fazendo tudo ficar nivelado por baixo. Não só nesse nível pessoal da sua vida, conduta, engano, dissimulação, mas a gente assiste isso em escala global, das crianças da Nigéria às grandes arquitetações cristãs do curso da história, a esse estelionato generalizado que a gente vê sendo feito em nome de Jesus, pregando mentira do diabo em nome de Jesus, reforçando a bruxaria, o paganismo na cabeça das pessoas em nome de Jesus, tirando as unhas, o dinheiro, o sangue, explorando e fazendo uma legião de pessoas caírem num cinismo absurdo. A esses eu digo: Charles Darwin vos julgará no reino dos céus. Aldous Huxley vos falará de santidade no reino dos céus. Einstein será o sacerdote da verdade a vocês no reino dos céus. Voltaire lhes falará do caminho santo no reino dos céus, enquanto vocês estarão de fora. Os privilégios desses pequeninos são maravilhosos, e é sobre isso que eu quero dizer, concluindo. Porque Jesus diz que quem carrega esse coração entra no reino. Quem carrega esse coração não para de ser ensinado jamais, ele se humilha. O humilde é o ensinável, é o que não deixa de aprender nunca. Quem carrega esse coração encontrará sempre o lugar certo na vida, porque ficará onde Jesus o posicionou, aonde o mandamento do Evangelho o colocar. Esse tanto vai ser acolhido quando precisar, como vai ter o privilégio de acolher a quem precisa. É um pequenino carente procurando acolhimento num pequenino consciente. Esses não viverão para fazer tropeçar, esses existirão para ajudar a levantar, suster, manter. Esses, Jesus diz acerca deles algo extraordinário: vede, não vos enganeis, os anjos desses pequeninos veem a face do meu Pai que está nos céus incessantemente.
Tem gente fazendo raiva em anjo. Fazendo raiva em anjo. Você não acredita na raiva dos anjos? Ah, eu acredito. Na Bíblia eu vejo anjo com raiva toda hora. Eu vejo anjo pedindo licença a Deus para degolar uma comunidade inteira e o Senhor dizendo: segura a espada. Você está pensando que anjo é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Não. Anjo é só anjo. Se Deus disser, vai lá e faz o trabalho, sai da frente, meu irmão. Anjo obedece. Um monte de pai aí indo lá para a nossa terra com medo de maldição hereditária. Ou para Universal do Reino de Deus, qualquer igreja dessas de macumba, de quebras de macumba. São macumbas contra macumba. Eu digo a você qual é a sua maldição. Não é seu pai, nem sua mãe, nem seu avô, nem seu tataravô, é você mesmo. Você é um maldito. Pelo modo maldito como você trata seus filhos. Se o advogado não for cobrar a pensão, você não paga, seu cretino. Se a mulher não ficar implorando, você não faz nada, seu cristãozinho do inferno. Eu estou disposto a fazer com que esse auditório fique vazio. Mas só vai continuar ouvindo o Evangelho quem quiser o Evangelho. Vocês pensam que eu me nutro de vocês? Minha liberdade, meus irmãos, está para além de vocês todos. Em Cristo. Estão pensando o quê? Jesus está dizendo, olha, esses pequeninos que vocês estão fazendo tropeçar, os anjos deles veem a face do meu Pai. Não tem gente com cara mais na cara de Deus do que eles. Vocês estão brincando com fogo. A revolta dos anjos contra os que fazem os pequeninos tropeçarem. É por isso que Jesus disse, olha, bota logo uma pedra de moinho no pescoço e pula no mar antes que o anjo chegar, porque fetiche de anjo contra crente cretino é pior do que briga de anjo com o diabo. Por outro lado, o que Jesus está dizendo é, esses bichinhos aí, como essa que você está fazendo carinho no peixinho dela, qual é o nome dela? Isabela? Olha que santa. Lindo, gostosa. Mãezinha fazendo aqui, ó. Jesus diz para o povo que toda hora diz, enche-me do Espírito Santo, Senhor. Que deixa os filhos em casa e passa a noite na vigília, paga uma babysitter para cuidar da criança, abandona o anjo e vai para a reunião de oração, abandona justamente ela, acerca de quem Jesus diz que os anjos veem a face dela diante de Deus de dia e de noite, e você acha que tem um culto melhor. Tem anjo do lado do teu filho, embora haja demônio do teu lado o dia inteiro. Tem anjo ao lado desses pequeninos que você está pensando que chegou para manipular, só porque você já aprendeu os modos do engano na religião e os caminhos da sedução. Cuidado, tem anjo que ama esse pequenino carente pelo qual Jesus morreu. E tem anjo atrás e na frente de todo pequenino consciente, como Pedro, que conseguiu dormir na noite da execução, como uma criança descansou no colo do Pai,
até que um anjo veio, abriu a porta da prisão e as cadeias caíram-lhe automaticamente dos braços e as portas se abriram em estado de automação. E quando ele acordou, estava do lado de fora, como alguém que foi tirado da cama pelo pai e levado para um outro lugar. E quando acordou, o ambiente era outro, e disse: só pode ter sido o papai que fez isso. Esse é o pequenino maduro, que vai usufruir Deus até o último da sua vida, que não escandaliza e também já não é escandalizável, que ensina e nunca deixa de aprender, que ajuda a indicar um caminho apenas porque ele mesmo tem coragem de ficar no caminho onde ele foi colocado, que se humilha porque ele sabe que essa é a via para quem será exaltado, que acolhe porque sabe que melhor do que ficar dizendo o Espírito Santo me enche, é se encher de Jesus, acolhendo aqueles a quem Jesus disse: quem os acolher, a mim me acolhe. E ao invés de ficarem dizendo: Senhor, me dá uma visão de um anjo, olham a cara dos anjinhos, dos anjos criança, dos anjos carentes, dos anjos maduros, dos anjos gente boa de Deus, do anjo que você tem que cuidar, do anjinho carente que você ainda é, do anjo maduro no qual você já se tornou. Mas cada um de nós vive nesse estado. Quem quer ser de Jesus tem que viver como um pequenino. Do contrário, viverá apenas como um cretino, ao qual Jesus designa destinos dos quais eu não desejo fazer parte. Vamos ficar em pé. Nenhuma empolgação, né, no que eu falei. Graças a Deus. É para ir atormentado para casa. É para não precisar mais de juiz para ser pai. É não precisar mais de ninguém para fazer o bem. É para não precisar mais de medo e nem de lei para ser gente boa de Deus. É assim que é. Se não for assim, para o Senhor não tem nenhum valor. E você continua a ter parte com o pessoal que faz melhor quando faz pedra de moinho de colar. É melhor andar com um colar de pedra de moinho do que viver na cretinice dos que destroem almas humanas pelas quais Jesus morreu e se deu. Não brinque não, meu irmão. Aqui no caminho da graça nunca terá nenhuma disciplina humana, mas terá todo domingo a vara da verdade da palavra. A vara e o cajado que consolam. Do contrário, o que vão te seguir todos os dias da tua vida é maldade e perversidade, não bondade e misericórdia. Quem for sábio, acolha. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra do Evangelho. Vamos dar as nossas mãos. Repita comigo se houver espontaneidade de uma criança no seu coração. Se não houver, fique calado. Senhor Jesus, salva o meu coração da malícia, da arrogância, do hábito religioso, da insensibilidade. Senhor Jesus, converte o meu coração. Faze-me como uma criança.
Dá-me coragem para atender a tua voz. Dá-me disposição para aceitar o meu lugar no Evangelho. Senhor Jesus, dá-me um coração quebrantado e humilde e ensinável todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, ajuda-me a cuidar bem dos pequeninos crianças, dos pequeninos carentes, e ajuda-me a me tornar um pequenino consciente, que não se escandaliza e que não faz tropeçar ninguém. Senhor Jesus, salva-me da cretinice, da perversidade, da religião que entorpece o coração, que faz Jesus virar só um nome e não mais o Senhor da nossa vida. É o que eu te peço, com toda a verdade, sabendo que o que eu ouvi foi apenas o Evangelho, sem que eu precise buscar outra interpretação, porque graças a Ti eu sei ler, eu não tenho desculpa, então ajuda-me a praticar. É o que eu te peço, Jesus, sem ilusão, mas com uma decisão em mim, segundo a verdade da palavra, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar juntos. Pegue na mão do irmão aí ao seu lado. Quer que a gente cante, cante pensando, palavra a palavra. Chega de falar ao vento, chega de religião. Falar ao vento é que é religião, de si para si. Pare, é com Deus, é Deus em você. É verdade, gente. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero volver ao caminho, volver a
Que a graça do Cordeiro eterno, imolado antes da fundação do mundo, e que o poder, a alegria, os dons, o fruto, a verdade no Espírito Santo, o amor no Espírito Santo, estejam sobre todos nós, sobre todos os pequeninos crianças, os pequeninos ainda carentes, os pequeninos maduros, sobre toda a face da terra. E que a tua graça salve os que de pequeninos viraram grandes cretinos, para que eles não tenham a sorte do fogo que não cessa, pelo amor do teu nome. Que o Evangelho entre em nós, é só o que eu te peço. Esse é o tesouro, esse é o único galardão da vida, que Ele entre em nós, que Ele entre em todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, até amanhã no Papo de Graça, 9 horas, até quarta. Hoje eu não vou falar com ninguém, eu vim hoje aqui assim meio em honra da firma, minha mulher sabe. Beijão, paz, tchau, tchau.